E aí pessoal, beleza? Tomando um café aqui, dia nublado. Se eu olhar errado para a câmera aí, porque eu tô com o celular ao contrário aqui. Vou fazer um vídeo aqui sem muita edição, só para mostrar algumas coisas que eu tô lendo. Faz tempo que eu não venho aqui no canal, despretensiosamente aqui. A ideia é de voltar de vez em quando aqui. Eu fiz algumas leituras há um tempo atrás, o ano passado, e de um livro que eu gosto muito, que é o Prosas Apátridas. Eu até esqueci de pegar um, tem que pegar embaixo da câmera aqui e vou pegar. Tá aqui. Muito bem. Eu tenho lido recentemente algumas coisas interessantes. Vou pegar um outro aqui que também está na minha lista, que eu tinha esquecido. Estou lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho estudado de forma mais intensa um pouco de histórias juvenis, contos de... Bom, nossa, esse café tá bom, tá difícil falar e tomar o café ao mesmo tempo, dá vontade de ficar tomando café aqui. Enfim, eu tenho estudado algumas coisas específicas para o meu livro novo. Eu estou escrevendo um livro novo, uma história juvenil, depois dos poucos que sobraram aqui, já que meu canal está parado há bastante tempo. Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais sobre a história, eu posso até dar uma pincelada aí sobre a história, eu conto. Tá com 12 capítulos escritos, é um livro um pouco mais extenso do que o livro que eu publiquei o ano passado. Na verdade foi editado em 2018, publicado em 2019, e eu vendi todos os exemplares das duas primeiras tiragens dele, que é o livro Domingo Passado. Eu vou mostrar ele para vocês aqui. Então esse aqui é meu livro de contos, Domingo Passado, que eu publiquei em parceria com o Leonardo Triandópolis Vieira, lá de Campo Grande, meu amigo e editor. Ele foi o editor desse livro, tá? Se vocês quiserem comprar, é só entrar em contato comigo. Eu vendi todos os exemplares das duas primeiras tiragens, isso é muito bom, e está a caminho uma nova tiragem. Bom, e aí eu estou escrevendo um livro novo desde 2016, que depois eu posso entrar em detalhes caso vocês queiram. Começou como um conto juvenil e a história foi se desenvolvendo. Eu comecei a gostar muito da história e eu acabei acabei transformando ele num projeto de livro mesmo. Muito bem. Então o que eu estou lendo? Eu adentrei ao mundo de Tolkien por uma série de razões. Primeiro, porque eu gosto muito do Tolkien, eu gosto muito da literatura de fantasia, né? Não sou conhecedor da literatura de fantasia, mas daquilo que eu já li eu gosto bastante do gênero. E eu li o ano passado, terminei esse ano na verdade, essa maravilhosa biografia que foi reeditada pela HarperCollins, numa edição lindíssima em capa de tecido, a maioria já conhece, ou todo mundo conhece, que é a biografia do Humphrey Carpenter, que é considerado o grande biógrafo do Tolkien. E, lógico, vai crescer o hype, né, como dizem aí, sobre o Tolkien, porque está a caminho uma nova série que está sendo produzida pela Amazon, né, que vai contar um pouco sobre a história da Terra-média na Segunda Era. O que é a Segunda Era? Antes, né, da Era do Senhor dos Anéis. Se eu não me engano, é isso que está sendo falado. Eu não tenho detalhes aprofundados sobre a série, mas parece que é baseada mais no Silmarillion, né? Muito bem. Não só por isso, mas eu também tenho me dedicado ao estudo da literatura infanto-juvenil, um estudo a meu modo, né? Eu não sou estudioso mesmo, não sou profissional da área de letras, mas para os meus propósitos tem sido bem interessante. Então o que eu estou lendo? Eu li a biografia do Tolkien e depois eu entrei mesmo nessa nova edição aqui do Senhor dos Anéis, que é baseada numa nova tradução também publicada agora pela HarperCollins. Todo mundo sabe, ou aquele que não sabe, a HarperCollins assumiu toda a obra do Tolkien e está reeditando os principais livros dele. Eu tenho a impressão de que todo o cânone básico do Tolkien vai ser reeditado no Brasil. Eu tenho acompanhado de perto o pessoal do canal Tolkien Talk,
que eu acho incrível. Aqui vai o meu abraço para o pessoal do canal Tolkien Talk. Depois eu quero até fazer um vídeo especial sobre esse canal, porque eles têm uma dedicação que eu praticamente nunca vi em nenhum outro canal literário, só sobre a obra do Tolkien, ou basicamente sobre a obra do Tolkien. Também tem, né, as obras correlatas, que é a do C.S. Lewis, entre outras coisas, mas eles têm mais de 400 vídeos, só para vocês terem uma ideia, sobre o legendário do Tolkien, que seria toda a mitologia do Tolkien. É incrível. Então eu estou lendo A Sociedade do Anel. Eu li esse livro naquela edição anterior, eu tenho a edição anterior também, mas há muitos anos atrás. Eu li em 2003, 2002 ou 2003, já se vão 17 anos ou 18. E muito do que eu tinha lido de forma despretensiosa e meio na correria, se confundiu ou se mesclou com os filmes que eu assisti e todas as outras coisas, né, o Hobbit e tal. Então, só que agora eu estou lendo esse livro com um novo viés, né, com um novo olhar, né, com um olhar de escritor, com um olhar da criação da mitologia, muito inspirado pela biografia do Tolkien, de como ele fez aquilo, também muito interessado em estudar o legendário do Tolkien, porque é incrível, né? Eu dispenso apresentações. Mas aí depois eu também quero fazer alguma coisa mais focada. Hoje é mais para falar as coisas que eu estou lendo. Estou lendo também esse aqui, que é uma espécie de complemento à biografia do Tolkien, enquanto o Cartas de Tolkien ainda não saiu, que é um livro que eu quero ler muito, ele não saiu. Eu estou lendo esse aqui. Estou no começo. Ele é O Dom da Amizade, que conta a história entre a parceria, entre a amizade e a convivência do Tolkien com o C.S. Lewis, autor de, entre outras coisas, do universo de Nárnia, né? E também estou lendo este livro aqui, que é o Sobre Histórias. Esse aqui está quase terminando, eu já li a maioria dos ensaios. Esse livro tem vários ensaios sobre a literatura, sobre o fazer literário, sobre escrita. Tem um ensaio sobre o Hobbit, tem um sobre o Senhor dos Anéis, eles eram muito amigos, né? A gente deve muito ao C.S. Lewis pela produção do Tolkien, porque o Tolkien não queria, na verdade, publicar livros do tipo O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, ou até mesmo o Hobbit. Ele queria, era uma coisa meio de passatempo dele. Depois a gente pode entrar em mais detalhes. E foi o C.S. Lewis que incentivou, e foi realmente incrível essa parceria. Isso tudo eu estou lendo ao mesmo tempo, né? Porque são coisas assim diferentes, apesar de fazer parte do mesmo universo ali, que é do Tolkien, do C.S. Lewis, mas são livros independentes, então não tem problema em ler esses livros. Além disso, né, eu estou lendo esse aqui, eu comecei a ler A Ocupação, do William Fuchs. A Ocupação é meio que um segundo livro, se é que eu posso dizer, com o mesmo protagonista do William Fuchs, ou o terceiro, na verdade, né? Acho que A Procura do Romance, A Resistência, que é o que eu queria falar, que eu li, que é muito bom, que ganhou o prêmio Jabuti, acho que em 2015 ou 2016, não estou lembrado agora o ano corretamente. E me cativou muito a literatura do William Fuchs. Acompanho muito ele também pela internet, através das entrevistas e das palestras que ele dá. Ele deu uma palestra muito interessante sobre a morte da ficção no Café Filosófico, que eu achei extraordinário, entre outras palestras muito boas. Então eu estou lendo também esse um pouquinho mais devagar, porque ele também foge muito ao que eu estou estudando. Mas muito bom. Um que eu troquei no Scooby, que é esse aqui, ó, é Uma Ideia Toda Azul, da Marina Colasanti. Por que eu estou lendo esse livro? É um livro infantil, curtinho, que tem pequenos contos de fadas, né? Pequenos mesmo, de 2, 3 páginas cada um, eles são ilustrados. E eu estava procurando, na verdade, tudo bem, ela não é uma autora brasileira, vamos dizer assim, na literatura brasileira, porque aqui, pela orelha do livro, ela nasceu em Asmara,
ou Asmara, na Etiópia. Mas ela é basicamente uma autora muito adotada no Brasil, principalmente nas escolas, e eu queria ver um pouco dessa literatura feita no Brasil, porque eu acho que ela escreveu esses livros no Brasil, né? Eu preciso pesquisar até um pouco mais. Eu queria saber um pouco mais de histórias de contos de fadas, né? Histórias infantis escritas por brasileiros, ou enfim, por pessoas que vivem o cotidiano brasileiro. E por que esse livro e não outros, porque tem tantos outros autores muito bons? Porque ele fala de contos de fadas, um pouco de fantasia. E depois que eu li um livro que eu achei incrível, que é o Árvore e Folha, que na verdade agora chama-se Sobre Contos de Fadas, que tem um ensaio do Tolkien sobre o ato de escrever, sobre a forma de escrever mitos, mitologia e literatura de contos de fadas, porque toda vez que a gente fala isso, dá a impressão que a gente está falando de livro infantil, e na verdade não é. Tolkien tratava isso de forma muito séria, né? E ele era contra o fato do que aconteceu com os contos de fadas, de terem sido relegados a simplesmente a literatura infantil. Ele chama o mundo de contos de fadas de um mundo perigoso. Depois ele também pode falar um pouco mais a respeito disso. Mas se vocês entrarem no Tolkien Talk, no canal Tolkien Talk, eu vou deixar, se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição aqui. Eles têm todas as resenhas, eles são incríveis, eles têm muita coisa a respeito disso. Então eu estou lendo para estudo, para saber como é que funciona, de que forma são escritos textos infantis que tenham fantasia. O livro que eu estou escrevendo não tem fantasia, não é carregado de fantasia. Ele tem alguma fantasia, mas não é um livro de fantasia, pelo menos até agora não é. E só para finalizar, não vou me estender muito mais nesse vídeo, eu estou lendo um quadrinho que é simplesmente fantástico. Eu comprei o box do Bonner, né? Esse aqui é o primeiro volume. E se vocês não conhecem o Bonner, vocês precisam conhecer. A história desse carinha aqui, ó. Na verdade, desses três personagens aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esses três aqui. E o menino que eu esqueci o nome, acho que Felipe, esqueci agora o nome, eu sempre esqueço, é uma falha minha. Ele falou assim, é como se o Senhor dos Anéis encontrasse com o Tio Patinhas. Na verdade é uma história épica, são 3 volumes grandes, de mais de 400 páginas cada um. De acordo com a pequena biografia dessa história que tem aqui e das referências que eu fui buscar, é um dos livros, assim, é uma das histórias em quadrinhos mais famosas do mundo. Já foi publicado em 25 países e vendeu milhões de exemplares. Eu tomei contato com isso aqui na livraria que eu trabalho há algum tempo, folheei e falei, nossa, eu preciso ler isso aqui. E não tinha saído os outros volumes. Aí quando a editora Todavia, que também está com ótimos títulos, tanto em literatura, tanto em livros convencionais, vamos dizer assim, em literatura e em quadrinhos também, eles têm ótimos autores, e quando eles publicaram o box, estava numa promoção muito bacana, eu comprei, me dei de aniversário. E isso aqui eu também quero em algum momento voltar e falar dele, porque é uma saga épica, cheia de humor, é muito legal, é muito divertido ler isso aqui. E eu também comprei na banca uma coisa que fazia muito tempo que eu não tinha contato, que é isso aqui, ó. Conan, o Bárbaro. Eu comprei, na verdade, os 3 primeiros volumes, porque chegaram os 3 primeiros volumes. O volume 1, que é O Horror da Feiticeira Rubra, que é esse aqui. E é um quadrinho pequenininho, tem 20 e poucas páginas, e ele custa R$ 9,90. Então parece que vai ser bimestral, então com histórias curtas, né? Na verdade não são histórias fechadas, pelo menos esse aqui é o que eu estou percebendo. Aí tem esse aqui, ó, Os Cimérios Nunca Oram, que é o volume 2, o segundo exemplar, e o terceiro que eu nem abri ainda, que é o Prisioneiro da Civilização. Esse aqui acho que vai ficar difícil de mostrar aqui. Então eu comprei esses 3 aqui, porque estavam baratos, para conferir. Eu gosto muito do Conan, não sou um leitor de Conan de quadrinhos, eu gostava muito dos filmes que eu assisti na época, dos anos 80, com o Arnold Schwarzenegger. Eu não assisti o Conan com
Jason Momoa, acho que é o Conan remasterizado, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto muito do personagem, acho muito interessante. E eu comprei, tava barato, falei, deixa eu conferir. Tem um outro que falta pouco para eu terminar também, que é esse aqui, ó. Que também tem a ver com o estofo, como dizia o filho do Abujanra, que é esse aqui, ó, o André Abujanra, né? Ou o próprio Abujanra. Esse aqui, A Vida Secreta das Árvores, que é um livro muito interessante, tem capítulos curtos assim, ele vai falando sobre todas as características e todas as novas descobertas sobre as árvores, como elas se comportam, de que maneira elas se defendem, de que maneira elas procriam, né? de que maneira elas se perpetuam e como elas interagem com a natureza. Claro, isso aí a gente sempre ouviu na escola, enfim, em documentários, na televisão, em literatura, mas esse aqui é um livro com descobertas novas desse cara, que é o Peter Wohlleben, é um alemão, se não me engano, e são novas descobertas sobre a vida das árvores. Ele também tem um livro chamado A Vida Secreta dos Animais, que eu também quero ler. Mas, enfim, eu estou lendo porque tudo isso faz parte, tudo isso que eu estou lendo, tirando aí a ocupação do William Fuchs, tem a ver com o que eu estou fazendo, com o trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, é isso. De vez em quando eu vou voltar, eu não tenho a pretensão de manter um canal assíduo, pelo menos por enquanto. Eu estou meio que numa transição agora, mas eu sempre que eu puder eu vou vir aqui falar. Eu estou refazendo a coleção do Tolkien. Eu tenho alguns livros do Tolkien, mas eu estou refazendo agora com as novas traduções. Eu pesquisei bastante, posso dizer isso agora, assim, hoje eu posso dizer isso, eu tenho pesquisado desde o ano passado bastante sobre essas novas traduções, sobre o texto, sobre o legendário. Estou muito fascinado por tudo que eu encontrei, por todo esse caminho que eu tenho percorrido sobre o universo Tolkien. O Tolkien não se resume, né? É claro, todo mundo sabe disso, mas virou meio que um imaginário coletivo, assim, de que o Tolkien é igual a Peter Jackson, ou seja, igual aos filmes, e não tem nada a ver. Não, tem a ver, óbvio, mas o Tolkien é muito mais do que isso, o universo do Tolkien é muito mais do que isso, as pretensões dele era muito maior do que simplesmente escrever alguns livros de aventura, ou de capa e espada, como a gente chama, mas a gente pode falar isso num outro vídeo, tá bom? Então deixem sugestões aqui sobre o que vocês querem que eu fale. Lógico, eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre assunto nenhum, eu sou só aqui um entusiasta da literatura e um escritor nas horas vagas, tentando ser um escritor nas horas de trabalho. Então, mas se vocês quiserem algum comentário sobre algumas dessas obras que eu estou lendo aqui, eu posso fazer. Eu vou indicar alguns canais aqui embaixo que tem conteúdo bastante extensivo sobre isso, mas se vocês quiserem trocar uma ideia aqui comigo, vai ser um prazer, tá bom? Aqueles que ficaram, obrigado pela presença, por assistirem o vídeo até aqui mais uma vez e um abraço. Até a próxima.